Excelentíssimo senhor secretário-geral da ONU, Dr. Antônio Guterres, senhores representantes do Centro Latino-Americano da Universidade de Oxford, senhoras e senhores que nos acompanham online de todo o globo terrestre. Sejam muito bem-vindos ao evento Cortes Constitucionais, Democracia e Governança. Esta é uma iniciativa inédita do Supremo Tribunal Federal que abre as suas portas para ouvir as contribuições dos diversos setores da sociedade civil e da academia para o aprimoramento de nossa governança. O intuito deste encontro é o de promover um diálogo colaborativo com lideranças científicas, jurídicas e políticas nacionais e internacionais, para juntos discutirmos como a atuação do Supremo Tribunal Federal pode se tornar mais responsiva à Constituição e aos cidadãos, os quais constituem, simultaneamente, o ponto de partida e o ponto de chegada das decisões por nós proferidas. Por isso mesmo, em nosso evento, reunimos experts em temas como governança, democracia, participação social e novas tecnologias aplicadas ao Poder Judiciário. Temos ainda líderes da sociedade civil organizada e chefes de instituições que integram o sistema de justiça, sem mencionar o imenso privilégio mesmo extraordinário, de contar com a participação do secretário-geral da ONU, Dr. Antônio Guterres. Paralelamente aos debates que constam da programação do evento, inauguramos um espaço experimental para a coleta de impressões e comentários em tempo real sobre os pontos discutidos. A ferramenta se encontra online no hot site do evento, disponível a qualquer cidadão da audiência. Ressalto que a participação cívica e o diálogo científico são a pedra de toque para a governança democrática do Poder Judiciário. Mais do que construir narrativas, é essencial que as instituições de um país, nelas inclusas o Supremo Tribunal Federal, pratiquem a escuta ativa, estando sempre abertas à reflexão e à incorporação de ideais e de práticas inovadoras oriundas da sociedade civil. Este evento também marca o lançamento de 4 iniciativas desta presidência, as quais assumem relevante importância, principalmente para a internacionalização do Supremo Tribunal Federal e também para o seu fortalecimento, conquanto Corte Constitucional Digital. Primeiro item da institucionalização da Agenda 2030 da ONU no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A primeira dessas iniciativas consiste na integração da Agenda 2030 ao Supremo Tribunal Federal, pensando-a como vetor estratégico para aprimorar o modo de se pensar e de se fazer justiça no Brasil. Com 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas universais, construídos após intensa consulta pública mundial, a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas é adotada por 193 países, incluindo o Brasil, e possui propósitos ambiciosos e transformadores, com grande foco no desenvolvimento econômico sustentável, na promoção
do Estado de Direito e na proteção dos direitos humanos das pessoas mais vulneráveis. Guiados pelos princípios da Carta das Nações Unidas, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável visam, entre outras missões, em primeiro lugar, construir instituições eficazes, transparentes e responsáveis, com igualdade de acesso à justiça, combater as desigualdades dentro e entre os países, construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, proteger os direitos humanos e assegurar a proteção duradoura do planeta e seus recursos naturais. Observo que a atuação jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição e dos direitos fundamentais, contribui efetivamente para o cumprimento das metas associadas a cada um dos objetivos dessa agenda, motivo pelo qual entendo oportuna a aproximação entre a nossa Corte e a Organização das Nações Unidas. Em um primeiro momento, o alinhamento entre a governança do Supremo e a Agenda 2030 poderá correlacionar a atuação da Corte com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, servindo de parâmetro para o acompanhamento internacional das iniciativas do Brasil para a consecução dos objetivos das Nações Unidas. Em um segundo momento, o alinhamento permitirá o aprimoramento de modo como se identificam as controvérsias jurídicas submetidas ao Supremo Tribunal Federal e o consequente aperfeiçoamento da metodologia de classificação, agrupamento e organização dos processos que compõem o nosso acervo. Desse modo, poderão ser priorizados os julgamentos de ações capazes de impactar positivamente os objetivos e as metas da Agenda 2030. Trata-se não apenas de avanço na internacionalização da Corte, como na própria humanização de seus processos deliberativos. Dentre as medidas adotadas por esta gestão, no âmbito desse alinhamento com a Agenda 2030, eu destaco, em primeiro lugar, mais célere identificação e submissão de processos com matérias relacionadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as ODS, presentes na Agenda 2030. Isso se fará afetando-se temas correlatos na repercussão geral. Criação de filtros para a triagem de processos que contenham idênticas e correlatas afinidades com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Estabelecimento de critérios de relevância e de celeridade para a submissão dos processos aos colegiados físicos e virtuais e, finalmente, o aprimoramento da divulgação nacional e internacional dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, com a identificação desses objetivos com os quais eles se relacionam. Em segundo lugar, um dado de extrema importância, o lançamento da obra Case Law Compilation Covid-19. Essa segunda iniciativa, ela consiste na publicação de uma obra internacional. Logo no início desta presidência, propus aos eminentes ministros desta Egrégia Corte a transformação da então Secretaria de Documentação na Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas
e gestão da informação, com ampliação do seu escopo de competências e objetivos polivalentes. Tudo com o intuito de formatar a memória institucional do Tribunal com obras historiográficas sobre os seus membros e os eventos que o moldaram. 2. Estimular a produção de pesquisas empíricas sobre temas de alta complexidade e de alto interesse por todo o sistema de justiça, inclusive mediante termos de cooperação técnica com os centros de excelência nacionais e internacionais, como verba e graça à Universidade de Oxford, instituição parceira deste evento, assim como a ONU. Dialogar com a academia nacional e internacional, assim como outras Supremas Cortes, produzindo estudos e obras que retratem o Supremo por lentes inovadoras. Nesse sentido, visando a difundir internacionalmente a atividade jurisdicional da Suprema Corte Brasileira, de modo a permitir que pesquisadores e juízes de outras realidades constitucionais possam consultar nossos julgados e utilizá-los com balizas interpretativas, estamos lançando a linha editorial STF Case Law Compilation. O projeto publicará em língua inglesa, em vários volumes temáticos a serem lançados nos próximos meses, decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em leading cases de impacto global. Como bem destaca o professor de Yale, Bruce Ackerman, problemas constitucionais comuns têm emergido em realidades judiciais muito diversas, especialmente no que tange à concretização do catálogo comum de direitos humanos que se difundiu em todo o globo após a Segunda Guerra Mundial. Direitos civis e políticos, liberdades pessoais e econômicas, implementação dos direitos sociais e, mais recentemente, direitos difusos e coletivos, como a conservação do meio ambiente, constarão dessa compilação transnacional. No momento atual, as cortes constitucionais têm assumido papel central na mediação de conflitos relacionados ao enfrentamento de um inimigo invisível, porém comum, o vírus Covid-19. Do Oriente ao Ocidente, a pandemia do coronavírus tem testado a capacidade de resiliência de nossas instituições políticas como nunca antes na história contemporânea. Descortinando essas controvérsias, nós pretendemos adotar, sob esse ângulo, medidas que ampliem as liberdades individuais e econômicas, colaboração entre os entes federativos para a execução de políticas de saúde pública, inclusive atentar sempre para os impactos econômicos negativos da pandemia. Sendo assim, não poderia ser outro o tema escolhido para a primeira coletânea internacional de julgados da série Case Law Compilation, senão as decisões paradigmáticas do Supremo Tribunal Federal relativas ao enfrentamento da pandemia do coronavírus. Espero que essa experiência possa iluminar, ou ao menos auxiliar, a atividade jurisdicional de outras cortes ao enfrentarem problemas comuns e, além disso, munir estudiosos de material relevante para estudos sobre a atuação judicial
transnacional nesse momento tão desafiador. Também destaco nessa oportunidade o lançamento da revista Suprema. A terceira iniciativa com o lançamento da revista Suprema consiste num volume acadêmico e científico autônomo do Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de difundir conhecimento técnico e especializado e promover o diálogo da Corte com a academia, seguindo todos os rigorosos critérios e padrões exigidos pela Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior, CAPES, fundação vinculada ao Ministério da Educação e responsável por regular a pós-graduação estrito sensu no Brasil, a revista contará com um conselho editorial independente, composto por notáveis juristas brasileiros e estrangeiros. Mais do que indubitável conhecimento técnico, a composição do conselho editorial observará elementos democráticos relevantes, tais como paridade de gênero, diversidade regional dos membros e de suas instituições e a respectiva diversidade étnico-racial. Por meio de cooperações técnicas entre os poderes da República Federativa do Brasil, o projeto ainda se beneficiará da expertise do Centro de Estudos Jurídicos da Presidência, com a sua revista jurídica da Presidência da República, a qual ocupa o extrato mais alto do sistema de avaliação de periódicos, qualis CAPES, ou seja, posição A1, e da coordenação de edições técnicas do Senado Federal, responsável pela editoração da Revista de Informação Legislativa, posicionada no segundo nível mais alto do sistema qualis CAPES, que é o nível A2. O edital, com as diretrizes para a submissão de artigos acadêmicos para o primeiro volume da revista, será lançado em 3 de novembro de 2020. Ainda nessa oportunidade gloriosa para o Supremo Tribunal Federal, onde se internacionaliza a sua jurisprudência, nós lançaremos e fundaremos o Laboratório de Inovação do Supremo, Inova STF. Ela consiste na fundação de um laboratório com esse nome iuris, Inova STF. O Judiciário tem investido fortemente em tecnologia para o aumento da sua eficiência. De acordo com o relatório Justiça em Números 2020, apenas 10% dos processos judiciais ingressaram de forma física em 2019. Todos os demais, 90%, iniciaram por meio de plataformas eletrônicas. Em nossa gestão, temos a visão de uma justiça 100% digital, inclusive como for aprovado um projeto nesse mesmo sentido no Conselho Nacional de Justiça. Queremos um judiciário 100% digital, capacitado a atender com celeridade os anseios da sociedade, tendo por norte os mandamentos de nossa Constituição Cidadã. Por essa razão, não tenho poupado esforços para estimular a criação de soluções tecnológicas compatíveis com tal objetivo. O Inova STF é um laboratório que reunirá desenvolvedores computacionais, estatísticos, juristas e pesquisadores em ambiente único e inovador, para juntos arquitetarem soluções de tecnologia jurisdicionais, inclusive com a integração às startups de todo o país. Em linhas gerais, competirá
ao Inova STF modernizar o processo judicial do Supremo Tribunal Federal. As iniciativas conduzidas pelo laboratório terão como principal diretriz a construção de soluções inovadoras e de baixo custo que visem ao aumento do desempenho e da eficiência dos processos de trabalho dentro do tribunal. Os projetos executados pela Inova STF serão conduzidos a partir de um fluxo de trabalho criativo, com foco na identificação dos problemas, no desenho das soluções disruptivas a partir do Design Thinking e do Lean Startup e, finalmente, no acompanhamento microgerencial das principais tarefas de execução. Com essa iniciativa, o Supremo Tribunal Federal caminha para se tornar a primeira corte 100% digital do planeta, com perfeita integração entre inteligência artificial e inteligência humana para o oferecimento online de todos os seus serviços. Em suma, a tarefa de aprimorar a governança institucional do Supremo Tribunal Federal como Corte Constitucional, tornando-a mais democrática, internacionalizada e humanizada, não é nada trivial, especialmente considerando a sua jurisdição de dimensão continental e as consequentes peculiaridades regionais. Entretanto, tenho a convicção de que o caminho central para essa missão demanda abertura às provocações e às contribuições da comunidade científica e da sociedade civil. Deveras, todos os cidadãos podem estar convictos de que terão no Supremo Tribunal Federal e no Conselho Nacional de Justiça parceiros cujas portas estarão permanentemente abertas, objetivando um constante diálogo. Apesar de desafiadoras essas iniciativas, elas representam um passo crucial em direção à abertura dos canais institucionais e da governança de nossa Corte, às múltiplas perspectivas e experiência dos atores da academia, da sociedade civil e do próprio sistema de justiça. Sem deixar de agir com prudência e responsabilidade, o Supremo Tribunal Federal se firma como uma instituição de vanguarda aberta à inovação. Agradeço o empenho de todos os servidores do Supremo Tribunal Federal na execução desses projetos, ao tempo em que desejo a todos um excelente e profícuo evento. Muito obrigado pela atenção que dispensaram.